Boa noite, gente. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Papo é Bíblia, mais um episódio aí, ó. Hoje a gente está em falta aqui com o nosso reverendo Diego. Reverendo Diego Costa. Diego Costa hoje não tá presente, mas vamos lá. É bênção, tá? Então, assim, você que veio aqui só para assistir ele, não vai embora. Permaneça aí. Tá bom? Ó, já vou te pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar seu like, pega o link aí e manda. Deixa sua sugestão, deixa as críticas também, que isso é bom pra gente crescer um pouco, tentar aprender um pouco mais, tá bom? O que a gente pode melhorar aí, né? Fica à vontade. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho daquilo que a gente começou semana passada, no episódio anterior. Você que ainda não assistiu, vai lá atrás, já tem alguns episódios aí, tenho certeza que alguma valia ele vai servir na sua vida. Exatamente. A intenção é acrescentar, né? A gente sempre fala aqui que a gente não é dono da verdade, mas a intenção é sempre acrescentar um pouquinho na vida de cada um, tá bom? E hoje aí, ó, Marquinho e Bruno, eles que vão comandar aí o programa. Amém. Então vamos falar de quê? O cristão e a rede social, né? A internet. Então eu já queria começar falando um dado aqui, ó. Acabei de pesquisar, eu sabia que era bastante coisa, mas não imaginava que era tanto. Em média, os brasileiros passam 3 horas e 37 minutos por dia nas redes sociais. Quase 4 horas do dia nas redes sociais. A média tem gente que passa mais, né? É. Se é uma média brasileira, tem gente que nem celular tem ainda, né? Então, imagina que o outro, que alguém tem celular... Fica o dobro. O dobro, É. Mas a questão aí passa 3 horas, quanto falou? 3h37. 3h37. Quase um sexto do dia. Mas o que está consumindo, será? Que é o que vai... Vamos supor que essa mesma pessoa durma 8 horas por dia, né? E trabalhe mais 8 horas por dia, 16. Se ele fica mais 4 horas no celular, já vai para 20. Bastante tempo, né? E aí o que a gente pode tentar já trocar nossas ideias aí, nossas figurinhas, é de como que a gente pode ajudar para essa pessoa que fica, que talvez seja até a gente mesmo, sim, né? Esse tempo todo nas redes sociais, a gente... Vamos lá, um culto hoje na igreja dura em média 2 horas. Isso. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos. Aquelas têm ordem de decência, essa faixa, né? 2 horas, né? 2 horas de culto, né? A pessoa fica 3, quase 4 na rede social, então dá pra gente produzir um culto para essa pessoa assistir. Exatamente. Com certeza. Né? E o que a gente pode ser útil nisso? Eu acho que um dos pontos que a gente pode, né, se atentar é na questão de remir o tempo, né? Até porque acho que Paulo escreveu aos Efésios, né, que precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Então, se essa pessoa está consumindo todo esse tempo, né, essas 3 horas e 37 minutos, dados que você encontrou aí, e ela não está se alimentando de um conteúdo que é saudável, isso pode ser muito ruim para ela, né? Porque além dela estar desperdiçando um tempo onde ela poderia estar, no nosso caso, buscando, né, conhecer mais da palavra de Deus, buscando conteúdos que vai edificá-la, vai fortalecer, vai encorajar ela a buscar mais as coisas do Senhor. Cara, agora imagina se passa 3 horas e pouco só vendo sei lá, site de fofocas, né, notícias de tragédias. Que mais que as pessoas gostam? Futebol. Por mais que tenha 3 pessoas que são amantes de futebol também, eu torço com o maior do Brasil, que é o Corinthians. Não é um momento mais... Pelo menos já foi um dia. Ter coragem de falar isso. O cara ter coragem de falar isso em rede nacional, mundial, isso é muito corajoso. Vai ter muita fé. Só pra falar em mundial, o último, né, sul-americano a ganhar o mundo fomos nós, né? Por falar em alcance mundial, para você ver como a rede social, ela chegou a um patamar, assim, meio poderosíssimo, né? De alcançar realmente mundialmente. Ou seja, o nosso conteúdo aqui, cara, pode ser assistido em qualquer lugar do mundo, né? Pensar que eu tenho parente nos Estados Unidos,
os amigos na Europa e podem ter acesso a esse tipo de conteúdo aqui. Assim, cara, isso torna assim até meio que assustador. Quando eu era adolescente, um pai da amiga minha tinha um rádio amador, tinha uma antena no quintal da casa dele. E aquilo ali era a coisa mais próximo de você se contactar com outras pessoas de outro país ali e tal, pelo rádio amador. Enfim, ele captava a rádio da China, do Japão até, por causa do sinal. E hoje com a internet nós temos esse poder absurdo nas mãos. E o que a gente está fazendo com esse poder que a gente tem nas mãos? Será que a gente está usando para o bem, para produzir bons conteúdos? Ou se a gente é só um consumidor? É que nem a gente fala, Fantástico que diz, ou você influencia ou você é influenciado. Entendeu? Então, assim, será que a gente está fazendo? Eu queria ler um texto aqui com vocês, que está lá em 2 Timóteo 4:2. Eu vou ler na versão NVI, que é uma versão mais contemporânea, que diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência. E doutrina, né? Amém. Então, isso mostra, e ensino está aqui na NVI, né? Ensino, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Ou seja, nós podemos, como cristãos, alfabetizados biblicamente, podemos criar um conteúdo, né? Porque tem muita gente que ainda não conhece o Evangelho. Pode parecer banal se dizer que o Brasil, que é um país de censo de IBGE cristão, mas tem gente que não conhece o Evangelho ainda, nem ouviu falar de Jesus ainda. Se mal, você precisa saber. Mas agora com a internet, é impossível você dizer que as pessoas não ouviram falar sobre Jesus, né? A questão é qual e a qualidade desses conteúdos também que estão sendo criados, né? É outra questão também que a gente tem que avaliar bastante, né? E como eu falei no programa passado, eu acho que a coisa mais fantástica é justamente a internet, porque agora você não tem como viver mais enganado. Você só pode viver enganado se você quiser. A regra de fé é isso aqui, é inerrância. E você tem muito material bom na internet que ajuda você a compreender as coisas que aqui estão escritas. Então a gente não vai poder se apresentar diante de Jesus. E o meu temor é justamente esse. Me se apresentar diante de Jesus e eu não ter feito aquilo que Jesus pediu para que eu fizesse. Principalmente ser profundo na palavra dele, né? Mas Marcos, você é alfabetizado, eu vou chegar para dizer o que para ele? Você não vive na Idade Média, onde o pessoal não sabia ler. Você é alfabetizado, sabe ler, tem aplicativos que colocam a palavra no original para você. Por que você não vai fazer isso, né? Então esse é meu dilema. É verdade, né? E como você falou, né? A questão de pregar em tempo e fora de tempo. Hoje, acho que é claro para nós aqui e para muitas pessoas que estão nos acompanhando que hoje, quando fala-se de pregação, o primeiro pensamento que muitas pessoas têm, principalmente aqueles que se titulam, têm um chamado ou alguma coisa, eles visam o quê? O púlpito, né? O púlpito de um prédio onde a igreja visível se reúne. E hoje, querendo ou não, quando você está diante de uma câmera, quando você está diante de um aparelho celular, de uma câmera de gravação, onde você está colocando esse conteúdo na internet, e se esse conteúdo for um conteúdo de cunho cristão, evangelístico, você está diante de um púlpito. Então, o alcance de você pregar a palavra, né, como você bem citou aqui, em tempo e fora de tempo, é válido nesse aspecto, porque a gente tem que pegar aquilo que nos vai ser como uma ferramenta de trabalho em prol do reino para fazer bom uso disso. Então, como você citou aqui, se a pessoa tem um conhecimento mínimo dentro daquilo que ela já conhece, ela pode sim fazer uso desse púlpito digital para levar a informação da palavra de Deus para que as pessoas sejam alcançadas. Porque como Paulo escreve aos Romanos, a fé vem por ouvir a palavra e a palavra da pregação, ou seja, a palavra de Cristo. Então, quando você grava um vídeo, quando você grava até um áudio que está indo para o Spotify também, nossos conteúdos, e você está tendo a oportunidade de ouvir esse conteúdo, onde está sendo fala acerca da palavra de Cristo, automaticamente, por intermédio da Escritura, está dizendo aqui para você, olha, está gerando fé em você, porque você está ouvindo, você está tendo contato com a palavra de Deus, que é a que gera fé em nós. Então, assim, hoje, querendo ou não, acabou se tornando um púlpito
para nós esse lugar de fala, né? E com a velocidade que a internet permite que o conteúdo chegue em vários lugares. Tem lugares que o evangelho talvez vai chegar somente por meio da internet, pelo vídeo, né, pelo áudio, porque assim, nós não somos, né, onipresentes, nós recebemos atributos de Deus, mas a sua onipresença eu não conheço nenhum ser humano, né, por mais que tenha alguns falando que viaja no mundo espiritual, que acessa o céu, que foi no inferno, foi em tais lugares, mas até hoje eu não conheci ninguém que recebeu de Deus esse atributo que é incomunicável, né, que dentro dos atributos de Deus, Deus comunica alguns conosco, né, mas a sua onipresença, eu não conheço ninguém que recebeu esse atributo de Deus. Por isso, hoje, nós precisamos fazer bom uso, né, dessa ferramenta que está diante de nós, que é a questão da rede social, cara. O Instagram, né, ou o YouTube, o Facebook, sei lá qual que você tem mais familiaridade ali, está usando. É uma forma de você expressar a sua fé, de você levar a palavra de Deus para que chegue em outros ouvidos. Porque assim, o nosso papel é esse, é fazer com que a palavra chegue no ouvido das pessoas, mas ouvir a palavra de Deus. Porque assim, quem vai levar para o coração é o Espírito Santo. Então, o nosso papel é o quê? Levar a palavra que chegar ao seu ouvido. Chegou ao seu ouvido, é a palavra de Deus, vai girar a fé naquela pessoa. E automaticamente, né, o Espírito vai passar a trabalhar nela a partir da palavra de Deus que ela ouviu. Então nós precisamos fazer uso, né, desse púlpito digital de forma que seja saudável e coerente e que as pessoas realmente entendam, olha, eu posso gastar tempo na internet, eu posso gastar tempo nas redes sociais, desde que não esteja me prejudicando. Porque da mesma maneira que é uma bênção você, né, estar consumindo conteúdos benéficos, talvez pode se tornar uma maldição se você não fizer uso, né, como se deveria fazer. E com isso a gente não quer dizer que você não possa consumir outras coisas, né, porque o cunho do programa é cristão. Não, você pode sim se alimentar com outros conteúdos, desde que sejam conteúdos saudáveis também, porque tem muita coisa boa. De repente você é alguém que trabalha com, sei lá, como ele falou aqui, a questão do futebol, como você tem um sonho de ser um jornalista ali na área esportiva, você vai consumir ali, lógico, né? Você não pode deixar aquilo te dominar também, né? Porque não é porque eu gosto, que aquilo ali agora vai roubar o meu tempo de tudo. Afinal, nós somos cristãos, nós precisamos gastar mais do nosso tempo com aquilo que glorifica a Deus. E aí isso não é questão de você ser um religioso, mas é questão de que aquilo que você vai encher o seu coração. Porque aquilo que vai estar no seu coração cheio é o que naturalmente a sua boca vai comunicar. Né? Eu sempre brinco, hoje eu estava até organizando a minha biblioteca lá, né? E sempre aparece um rascunho ou outro, né? E as pessoas gostam muito de fazer menção, né? Cuidado com a língua, né? O poder da língua, tal. Só que eu ouvi poucas pessoas, né, explicar esse versículo de uma forma correta e assim, com a hermenêutica exata do que quer dizer ali, né? E eu lembro que eu tinha um rabisco lá, eu falei, a língua por si só ela tem poder, mas ela não tem poder para pensar e para mentalizar. É por isso que a mente, ela renovada e um coração cheio da palavra, como diz o Salmo 119, verso 11, guarde no meu coração as tuas palavras para não pecar contra mim, ela tem a sua importância. Porque às vezes nós queremos atribuir à língua um poder que ela não é primordial, ela não tem a primazia. A língua ela vai ser reflexo do que está na mente e do que desceu do coração. Então assim, vamos, né, pensar bem antes de tentar falar algo que não dá. Para não botar a culpa só na língua. Exatamente. Porque às vezes teve o sentimento e o pensamento do que ia falar. É um coletivo, né? Não é algo que agora a língua é o menor membro do corpo, mas tem o maior poder. Não, peraí, não é bem assim. Precisamos ser honestos em todos os aspectos. A língua tem o seu poder, mas existe, né, um plano de fundo, né? Se a mente não está renovada e se no teu coração não tem escondido as verdades, que é a palavra do Senhor, aí de fato ela vai fazer muitas coisas ruins. É por isso que uma mente cheia de conteúdos bíblicos saudáveis, né, e assim, e tempo remido corretamente, você pode ficar na internet sem problema, nas redes sociais, mas você vai ter um filtro de tempo, né, de qualidade e de conteúdo que você está consumindo. Eu acho que para nós que somos cristãos, de tempos em tempos precisamos fazer esse filtro, né?
para quem usa muito, semanalmente, né? Eu não sei lá o algoritmo de vocês o que aparece, mas para mim é mais conteúdo cristão. Por mais que tenha uns memes, tenha umas coisas outras assim, mas sempre tem. Aparece para mim agora cristãos. conteúdo calvinista. Gente, a gente não quer tirar esse tempo aqui de hoje, porque a gente falou sobre isso também na semana passada, no episódio passado, que só para falar de coisa ruim, né? Ah, você tem que sair da internet, você sai da rede social, não é isso, tá? A gente trouxe um dado aqui de quanto é a média, né, de tempo que o brasileiro fica nas redes sociais. Isso a gente está falando da gente também, que a gente fica, que, como a gente compartilhou aqui, eu vejo futebol, Sim. programa esportivo, os rios engraçados, a página lá do Chapolin, do Chapolin, das piadas sem graça, do Chapolin, isso tudo a gente também vê, pelo menos eu. Todos nós. Mas a gente precisa, o que a gente quer é encorajar. Como alguém encorajou a gente para estar aqui hoje, produzindo esse conteúdo, falando de Jesus, falando do Evangelho, tentando levar um pouco daquilo que Deus tem ministrado em nossas vidas, até de testemunhos mesmo, porque para a gente estar aqui hoje, ninguém trabalha com isso, ninguém sonhou em ter um canal, né? Isso aqui é um projeto que Deus deu e a gente está aqui só obedecendo e fazendo, disponibilizando aqui para estar aqui falando um pouquinho. Então, assim, eu acho que isso é acessível a muita gente. Então, assim, você basta do seu celular mesmo, você consegue produzir um conteúdo. Você consegue gerar conteúdo para que essa pessoa lá que está vendo 3 horas e 37 minutos de rede social por dia, de repente vê 1 minuto de um reel seu, de um stories, vai ver uma mensagem, né? Então, assim, não precisa de muito para a gente tentar alcançar. A gente precisa entender que, como foi falado, a rede social tem um alcance muito grande. E, assim, mundialmente. Então, assim, às vezes, um versículo que a gente coloca do dia, a gente pode mudar a vida de alguém, pode levar a que pessoas conheçam Jesus, pessoas que nunca teve oportunidade, nunca se aprofundou. Assim, tem muita coisa boa, como a gente falou no outro programa, tem muita coisa ruim. Eu pelo menos entendo que rede social é uma bênção, bem usada, ela é uma bênção. Então, assim, a gente pode, sim, tem gente que pode se perder, mas a gente pode fazer dali uma igreja, assim, entendeu? Pessoas, se a gente tiver o costume ali de estar fazendo conteúdos semanalmente ou diariamente, vai ter pessoa que todo dia naquele horário vai lá entrar na sua rede social para receber um alimento, né? E às vezes a única oportunidade que aquela pessoa está na sua lista de amigos ali vai ter de ouvir algo de Deus, de um versículo, ou talvez um vídeo curto que você compartilhou, de um devocional, ou de algo que de alguma forma você quis expressar a Deus, a glória para Deus ali, pode ser a porta de entrada de conversão para essa pessoa. Porque a gente não tem noção, às vezes, do alcance que isso pode gerar. Às vezes você vai ler lá um versículo que para você talvez não faz muito sentido, porque eu vejo assim, as pessoas às vezes elas querem pregar coisas que façam sentido para você. Eu fui no culto, mas a palavra não falou comigo. Mas peraí, então o culto não é para você. É por isso que vocês vão sempre me ver enfatizando a glória do culto para Deus. Porque se eu for no culto em busca de que a palavra tem que ser para mim, e quando for para mim não for para o Marcos, e quando for para o Marcos não for para mim, e quando for para você não for para mim, como que fica? Então é por isso que o nosso objetivo, principalmente quando a gente faz menção nas redes sociais, é apresentar a Cristo, é falar de Deus, é que Deus receba a glória, para que a pessoa também tenha curiosidade em querer conhecer esse Deus. Porque se tem uma coisa que nós podemos produzir nas pessoas, é a curiosidade em querer conhecer a Deus. Eu sempre falo, mas você tem que me ensinar. Tudo bem, eu posso colaborar, mas aquele que te ensina, que vai convencer você, não sou eu. Eu posso te dar passos que você deva seguir ali, mas quem tem o poder de convencer você é o Espírito Santo. Então, às vezes, quando você lê, até nós, hoje mesmo, quantas páginas a gente não segue, de repente, do nada, aparece um post lá
você fala, nossa, eu estava pensando nisso agora e essa palavra veio para trazer uma confirmação daquilo que eu estava estudando, daquilo que eu estava lendo nas escrituras mais cedo, e do nada aparece um post lá, talvez um post de confronto, um post na área da santificação, tanto do coração quanto da mente, de algo que você fala, realmente, como nós estamos falando acerca da rede social, às vezes o excesso, do nada aparece lá, no último dia, né, Deus não vai perguntar, né, porque você não teve tempo para orar, para jejuar, mas vai perguntar por que você gastou tanto tempo com essas coisas aqui que eram insignificantes. Porque assim, como você falou, a rede social ela é uma bênção, desde que você saiba fazer uso dela, assim como qualquer outra coisa nas nossas vidas. Talvez o meio que a gente chama de amizades é uma bênção, mas desde que nós saibamos se posicionar mediante as amizades. E qual a importância que a gente dá para ela na nossa vida. Isso que é o mais importante, né? Porque muitas vezes a gente vai pensar que a gente é dependente e isso não é. Né? Ali é uma ferramenta, né? As redes sociais é uma ferramenta. E às vezes a gente fica dependente de uma curtida, né? A pessoa posta, ninguém curtiu, ninguém visualizou, ninguém comentou. Não é isso, né? Não pode ser assim. A mesma coisa é quando a gente vai pregar em algum lugar, não é porque a igreja estava cheia, a igreja estava vazia. Não tem isso. Que engraçado, né? Você falou sobre isso aí e tá tentando produzir conteúdo, só que é devagar, porque isso demanda edição de vídeo, um monte de coisa que dá um maior trabalho de fazer. Mas o que acontece? Pra você ver, né? E você tem que fazer não pensando de que ninguém tá vendo também os negócios. Cara, é stories, cara. Sua vida particular, ao redor. Ali uma rede que vai crescendo ali. Você pode compartilhar. Todo cristão, como já falamos aqui, é um evangelista em potencial. Sim. E a rede social é a sua ferramenta. Tem aquele rapaz, esqueci o nome dele, Kebi lá, o italiano, que ele é um moreninho, que ele não fala nada. Ele faz assim. Cara, viralizou. Exato. Conheceu o famoso. Exatamente. E o Mr. B, que também é um tipo de comédia que não fala nada, você nunca viu ele falando nada. Mas você sabia que dá pra você pregar, eu tava pensando esses dias lá em casa, dá pra você pregar o evangelho sem precisar falar nada, só com as imagens, alguma coisa assim meio que óbvia. Você coloca só uns títulos, um negócio pra pessoa ler, pra poder esclarecer alguma coisa assim, entendeu? É fantástico. Eu crio conteúdo e aí às vezes eu coloco lá uma páginazinha chamada Proclamadores do Reino, e às vezes ela quase não dá visualização, ou curtida. Mas você posta no TikTok, cara, aquele stories que eu fiz ontem, tá com 2.000 visualizações e mais de 100 curtidas já. Tipo assim, quando eu fui falar, caramba, o pessoal gostou desse negócio aqui. E tá passando lá, alguém tá vendo aquele negócio lá, é um versículo que coloca lá de Provérbios. E, cara, eu falei assim, uau, você vê, eu fico impressionado. Eu fico impressionado. Eu sabia que ele ia soltar. Tava esperando. Soltando os códigos dele. Solta um código. Mas aí o que acontece? É pra você ver. Alguém tá vendo aquela situação ali. Eu me até fico preocupado, cara. O que tá acontecendo ali? O que as pessoas estão vendo ali? Se tá sendo útil? Que nem o Bruno falou aqui. Cara, hoje você não precisa se preocupar em subir numa plataforma pra você ministrar, né? Que até erroneamente as pessoas chamam de altar. Sim. Tá? Porque as pessoas pensam no culto mosaico ainda, né? Mas você precisa fazer isso no dia a dia, cara. Então, um amigo meu fica incentivando. Por que você faz umas perguntas na rua assim? O que você acha do evangelho? Tá? Não sei o que, entrevistando assim, igual. A gente seguiu um rapaz lá e ele faz isso. Eu falei assim, vamos pensar numa pauta aí, você ajuda? Você quer me ajudar? Negócio? Se tem ideia, todo mundo quer dar ideia. Faz você. Dá a cara a tapa sozinho. Eu falei, não, vamos fazer, pô. Você filma, faz entrevista, a gente cria uma pauta bonitinha, coloca lá, faz as perguntas lá e tal, e gera evangelismo de rua, cara. Sim. E dessa vez é evangelizando. Nós vamos lá pra minha igreja lá, que é bênção. Você no domingo e tal, falar e tal. E você ir levando pras pessoas. Porque até hoje também tem pessoas que deixam de ir pra igreja porque elas têm uma ideia errada do que é a igreja, né? Me esqueceram que a igreja é 15 pessoas debaixo de uma árvore, né? Falando do evangelho ali. A gente está falando do evangelho sendo igreja ali. E para os hospitais, não precisa você brigar para o ministério de cura na sua igreja. Tem os hospitais, você chega lá e impor as mãos e, se for da vontade de Deus, as pessoas serem curadas. Exatamente, lá. Ninguém quer fazer essa parte. É a rua. Cara, eu fico pensando assim, né? Hoje eu fico feliz porque a gente tem dado
estudando um pouco e a gente fica, com a mente cheia. Eu falei, cara, como é que eu posso potencializar isso aqui? A amiga minha perguntou um dia, Marcos, você é pré ou pós-tribulacionista, né? Aí eu, começando a conversar com ela sobre o assunto, ela falou, olha, eu sou muito mais pós, né, e tal, mas, assim, não é algo que eu afirmo 100% e tudo mais, tá? Porque gera assunto, gera um debate para poder o quê? Para enriquecer a pessoa, curiosidade. Eu falei no dia que a gente foi na igreja reformada, aí a palavra é expositiva, aí você fica remoendo o texto, cara, porque, e é isso que é o bacana, não teve sopro, uau, chá, e, cara, não teve nenhum negócio místico, foi um negócio em que a própria palavra, que já é poderosa por si só, né, ela já é expositiva porque você lê o texto salta aos seus olhos e entra no seu coração, e aí você fica pensando naquilo ali, você não está atribuindo a experiência de outros, mas aquela questão que o texto foi exposto e você entendeu o texto, e aquilo ali mudou algo na sua vida, e assim também na produção dos conteúdos. Então, fale lá de alguma coisa. A Pilar postou um negócio hoje assim, Pilar, um abraço pra você, poxa, o seu conteúdo aí, você já pode sentar aqui nessa mesa, Pilar, né? Vou falar pra ela aí, porque tá vendo, cara, essa é bacana, isso que todo mundo pudesse fazer isso aí, mais pessoas ia ser alcançado lá. E algo que a gente pode incentivar também é as pessoas repostarem, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente assiste lá, pô, que da hora, né? Aí curte, deixa um comentário, mas, pô, é legal, é de Jesus, pega e reposta, mano. Tem uma amiga minha, vou dar alguns créditos pra você, viu, Lara? Show de bola. Ela sempre reposta os posts lá do Proclamadores do Rei, sempre, como é um negócio meio que geek, de personagens, super-herói, Marvel, DC, o Ghostface do Call of Duty, qualquer coisa desse tipo assim, aí ela sempre reposta, ela sempre é uma figurinha, tá vendo? Dá uma força, Uma coisa que se percebe também, eu não sou de postar tanta coisa, eu posto mais livro, indicação de livro, um trecho ou outro, mas assim, as pessoas... Que é bom também, as tá? pessoas podem até falar, mas pra que isso? Mas tu vai ver, cara, as pessoas vão sempre buscar, ou vão ter curiosidade para ler o que você está lendo, entendeu? O que a gente fala? O nosso papel é levar conteúdo que gere nas pessoas o quê? Um encorajamento para pregar o evangelho. Vamos supor, a gente sempre indica literaturas aqui. A pessoa vai ler, de repente a pessoa não vai se identificar com aquele, mas um dos livros que a gente pode indicar pode ser um livro que vai mudar a forma da pessoa pensar sobre o evangelho. Porque infelizmente hoje, né, por conta também das pessoas não serem ensinadas corretamente em muitos lugares, as referências delas são muito ruins. Então cai naqueles personagens que a gente vê nas redes sociais que não estão pregando o evangelho. Estão lá, sei lá, fazendo não sei o quê, não vou nem classificar o que eles estão fazendo ali, mas é um desserviço para o reino, né? Porque estão levando um evangelho que não é o evangelho da Escritura. E no TikTok eu não tenho, mas eu sei que algumas pessoas sempre falam que no TikTok é onde, né, tem muitas pessoas ali que caem em qualquer uma. Inclusive eu tenho um humorista cristão, né, que eu sigo ele falou que entrou no TikTok brincando numa live, né, que ele fala que ele é profeta, mas brincando mesmo, né, com a questão do neopentecostalismo. Ele falou assim, cara, do nada, o cara, ele começou a chorar, achando que ele era realmente um profeta. Ele falou, cara, eu me senti muito mal, cara, eu sou um humorista, eu sou um personagem. Eu crio conteúdos, né, como muitas pessoas também compartilham, são libertas da depressão, e ele compartilhando aquelas coisas, fazendo as brincadeiras dele, aquela pessoa conseguiu, né, fôlego, né, para viver, conseguiu tirar um sonho daquela pessoa. Ou seja, nem tudo, né, tem pessoas que não gostam do conteúdo, né, humorístico ali, né, desde que não desrespeite a palavra, desde que não desrespeite, né, Deus, tranquilo. O que ele faz é satirizar pessoas que brincam com a palavra de Deus, mas se apresentam como verdadeiros e na real não são. Então, assim, da mesma forma que a pessoa acreditou, tu vê o grau da pessoa, acreditou num cara que é um personagem, ao ponto de se emocionar e chorar, imagina se nós, né, levarmos a sério esses conteúdos e tentarmos produzir algo que as pessoas gostem realmente. Não digo que gostar, que tudo muito bom, tudo perfeito, concordo com tudo. Não, a gente vai concordar com tudo. Mas uma forma de você, às vezes, encorajar as pessoas é como eu falei aqui, eu sempre posto ali um livro ou outro,
Eu não sou muito de gravar vídeo, né? Porque eu não tenho muita paciência de gravar. Grava e esconde. Tem uns ocultos aí. Tudo oculto, um dia vai ser revelado, um dia eu solto aí Mas assim, eu falo assim, porque a pessoa vai falar assim, pode até te criticar. Mas cara, você está influenciando até os seus críticos. Porque eles vão consumir do seu conteúdo, daquilo que você indica. E isso é bom, a gente não fica triste, a gente fica feliz. Porque é uma forma de você cooperar na libertação dessas pessoas. Para muitas coisas, né? Muitos pensamentos às vezes equivocados, às vezes influências ruins que essas pessoas receberam e estão levando muito a sério. Então, nosso papel como cristãos na rede social, fazendo uso, é sempre levar as pessoas a um lugar de encorajamento. Como você falou, de compartilhar, o conteúdo é bom, reposta. Tudo bem que a gente não gosta muito, porque vive naquela vibe do mas ninguém curte, ninguém viu, e daí? Você postou em busca de aprovação, ou porque a gente posta tantas bobeiras às vezes, né, tantas coisas. Então, assim, se você posta em busca de like, em busca de... Esquece isso. Você tem que postar porque é o que você tem prazer. Como eu gosto dos livros, vocês gostam de postar mais vídeo e tal, ou até de repostar algumas coisas, cara, se ninguém curtiu, não tem problema, cara. Alguém viu. E se alguém viu, e a mensagem ali é uma mensagem com cunho, né, de alcance evangelístico, ou de trazer luz para pessoas que já estão no meio, né, cristão, cara, já foi feita a nossa parte. A gente não tem que receber os méritos por aquilo. O mérito é de Cristo, entendeu? Agora, eu estou sempre colocando, não pode falar que não posto nada. Sempre coloco lá naquelas notinhas lá, sempre coloco ali um louvor, ou alguma coisa ali, para ter o hábito de sempre estar postando. Porque, assim, é o nosso estilo de vida, cara. Nós somos cristãos, então, de alguma forma, não é que nós temos a necessidade de se mostrar, mas de expor aquele que tem nos guiado, aquele que tem nos fortalecido, aquele que tem nos, né, verdadeiramente nos alimentado, que é Cristo e a sua palavra. Então, prega Jesus em tempo e fora de tempo, com as ferramentas que você tiver, com o celular que você tem, com a voz que você tem, com o conhecimento que você tem, mesmo que seja pouco, mas é suficiente. Ninguém é tão sábio que não possa aprender e nem tão inútil que não sabe ensinar ninguém, né? Então, seguir esse parâmetro aí. Até tem uma citação aqui em Colossenses, né, no capítulo 2, no verso 8, que diz assim, tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Né? Então, assim, é o que nós temos que fazer, estar fundamentados em Cristo. Como? Na questão das redes sociais, se baseando naquilo que verdadeiramente é bíblico, naquilo que é sadio, naquilo que não vai contaminar os nossos olhos, naquilo que não vai contaminar os nossos ouvidos, naquilo que não vai contaminar o nosso coração, para que a nossa língua, como citei aqui anteriormente, não seja a ferramenta usada para falar coisas malignas ou coisas que não vai trazer glória para Deus. Então, assim, nós devemos sim fazer uso, como o Daniel citou, a rede social é uma bênção. Se tem pessoas fazendo coisas ruins nas redes sociais, não é a rede social, é a pessoa, é o coração, é a mente e a língua, e só está reproduzindo aquilo que está em falha. Né? Então, podemos sim ser cristãos verdadeiros, que amam a Deus, que vivem uma vida digna, de maneira justa no Senhor, que fazem uso das redes sociais também para glorificar a Deus. E com isso a gente não quer que, né, puxar um outdoor gigante, só vou postar coisa sobre a Bíblia, sobre Deus, não. Só estamos falando que é um local onde você pode fazer o uso bom, pregar o Evangelho, fazer dali o seu púlpito também, porque por mais que a John Wesley falava, né, que as ruas, né, é o nosso púlpito, as ruas é onde nós devemos pregar. E hoje, além das ruas, também tem as redes sociais, onde a gente pode anunciar o Evangelho, onde a gente pode alcance maior ainda. Exatamente. Então talvez você possa falar, mas como você citou aqui, eu vou na minha igreja, lá na minha comunidade, são poucas pessoas, são 10 pessoas só lá na igreja, eu fico meio assim em pregar, irmão, você joga na rede social aí, por mais que todos não vão assistir a sua pregação, muita gente vai ver. E se pessoas que não são convertidas ainda, se você pregar uma mensagem bíblica, com certeza o Espírito de Deus vai encontrar essa pessoa e vai convencer ela que ela tem que ser convencida. Então, assim, a rede social hoje, né, é uma plataforma que se tornou um púlpito. Se tornou ali o lugar de você expressar a sua fé. Faça bom uso das redes sociais, produza conteúdo cristão, conteúdo da sua vida, eu sei que é cristão, conteúdo que edifica a vida de outros, entendeu? Então,
poste só sobre a sua vida particular, não busque o holofote para você, mas para Cristo. E a vida fala de várias formas, né? De várias formas a vida fala. E quando as pessoas falam assim, mas falar lá é bonitinho, falar lá qualquer um fala. Irmão, tem uma passagem que Jesus fala que naquele dia muitas pessoas vão chegar diante dele. E muitas pessoas vão apresentar o quê? Os seus méritos. Ah, Senhor, mas em teu nome eu fiz. Em teu nome eu fiz. E assim, e muitas dessas pessoas nós ouvimos. Ou pela rede social, ou até presencialmente. Só que assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida é amar a palavra de Deus. Então, nós estamos falando aqui, pessoas estão ouvindo a gente. Então, se porventura um de nós falarmos alguma coisa que nós não estamos vivendo, se for a palavra de Deus, essa mesma pessoa que está ouvindo a gente e fazer dessas verdades uma prática na sua vida, a palavra de Deus é tão poderosa, Daniel, que ela tem o poder de transformar a vida de quem está ouvindo e a nossa vida que está falando não ser transformada. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, nós quando pregamos a palavra de Deus, nós não queremos dizer que nós estamos perfeitos em todas as áreas e que nós estamos vivendo aquilo de uma forma absoluta. Não, nós estamos pregando a palavra de Deus e a palavra de Deus que ao ser escutada por pessoas, está gerando fé nessas pessoas que vão crer e vão fazer dessas verdades ditas prática na sua vida, ou seja, terão suas vidas transformadas, independente de quem fale a mensagem. É por isso que Jesus fala lá em Mateus 7,22, eu acho, que naquele dia pessoas vão chegar diante de mim e vão falar, mas Senhor, em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, irmãos, pregue a palavra de Deus, faça bom uso. Ah, mas não estão vivendo. Ninguém te conhece no seu íntimo, ninguém te conhece no seu particular. A não ser que você esteja dando um péssimo testemunho ao ponto das pessoas falarem isso. Mas em relação a viver o que prega, muitas pessoas vão falar isso. Sendo você um cristão 100% correto diante das pessoas ou não, sempre vai ter isso. É por isso que nós temos que dar crédito para quem? Para quem é devido. Glória somente a Deus, somente Cristo, somente a fé e somente graça. Nós não podemos dar nada, a não ser ecoar as verdades dessa palavra, sendo presencialmente ou sendo de forma online. Glória a Deus. Faça bom uso das redes sociais, não, Daniel? Seja um influenciador. Essa é a palavra mais moderninha, né? Então, assim, que você seja um influenciador de Cristo, né? Que você apresente Cristo nas redes sociais. Pode continuar vendo seus reels, lembrando que tudo me é lícito, mas nem tudo me nos convém. Então, assim, a gente vê, eu particularmente, reels de vários temas. De futebol, aparece muito de corrida, cara. De esporte. Mas a procura de um tênis lá, agora só aparece um review de tênis no negócio. Então, assim, isso não tem problema algum. Né? Então, assim, eu vou postar, eu quero ser um influenciador de atividade física. Então, bênção demais. Mude a vida dessas pessoas para sair do sedentarismo, para estudar e faça do Evangelho. Apresente Jesus nas redes sociais, na sua rede social, né? Eu vou voltar a falar algo que eu falei no episódio anterior. Se no nosso país fosse crime ser cristão, a sua rede social teria provas suficientes para te condenar? Faça essa pergunta para você, olhe, avalie sua rede social, ver se tem algo. Boa. Fechou o X, acabou, né? O antigo Twitter, né? Eu fazia umas paráfrases lá, vou repostar agora todo dia lá, que tem um negócio lá. Vou repostar elas de novo lá, que estão salvas lá no arquivo. Vou repostar agora lá, em homenagem ao X, a paráfrase do dia. Tá, aproveite que ainda pode. Ainda a gente pode. A gente vê aí, ó, já bloquearam o Twitter, o X, né? A gente já está ouvindo, não sei até onde é verdade também, rumores da criação de um tipo WhatsApp do governo no nosso país. Então, assim, vai ser as coisas muito mais controladas do que aquilo que a gente imagina. Então, assim, ainda pode, fale de Jesus na sua rede social, pregue o Evangelho. Você tem certeza se todos os seus amigos ali do seu Instagram, do seu Facebook são cristãos, ou se eles já conhecem Jesus, ou se eles têm uma visão diferente do Evangelho. Às vezes muito tem uma resistência de querer se envolver mais aprender um pouco mais ou conhecer Jesus, porque tem
tiveram uma impressão errada. Então, assim, é uma forma da gente alcançar essas pessoas que têm uma resistência. Então, ali a gente fala um pouquinho, apresenta o verdadeiro evangelho, porque a gente vem de uma cultura que era muito pesado, era um sistema religioso que cobrava muito, e para muitos, eu não quero ser crente, eu não quero isso nunca para a minha vida, porque eu não posso isso, eu não posso aquilo, e a gente sabe que não é dessa forma. Jesus é completamente diferente disso. Na verdade, muita gente fala, eu não posso, mas a gente pode todas as coisas, né? E a gente, na verdade, nós somos livres em Cristo, né? Então, assim, para quando a gente já conhece Jesus, a gente entende o que é ser livre em Cristo, e, na verdade, vê que o outro lado que é aprisionado. Então, muitas pessoas têm essa resistência. Então, falo de um evangelho que é leve, né? Porque Jesus, não que tem uma cruz para carregar, né? É leve, eu posso fazer isso tudo. Não é bem assim também. A gente vê muito isso, gente falando desse jeito, né? E o peso da cruz é produzido por nós mesmos. Então, assim, a gente sabe, mas... Então, assim, apresente Jesus, fale o evangelho, lê um versículo, dê um testemunho da sua vida, e tenho certeza que você vai alcançar outras vidas. Vai alcançar alguém, vai alcançar pessoas que não tem outra forma de conhecer, que não frequentam um ambiente religioso, que não frequentam uma igreja. Então, assim, seja um influenciador de Cristo. Amém, isso mesmo. Falei pra caramba, mano. Tá louco. Isso aí. Vamos lá para as dicas do professor Bruno. E vamos fazer o nosso papel, né? Nosso papel é indicar literatura, ser breve, né? Não tomar muito tempo. Ó, Marcos, coloca mais próximo da câmera aí, por favor. Tim Keller, Ministério de Misericórdia, livro muito bom, né? Para você que gosta de Tim Keller, assim como eu, né? Um dos meus, né, escritores favoritos. Para vocês que acham que eu só leio calvinista só, tá aqui um arminiano, né? De muito respeito. AW12, mas esse O Conhecimento do Santo, livro. Esse foi o segundo livro que eu li esse ano. O primeiro tá com um profeta aí, é um livretinho. Esse foi o segundo livro que eu li esse ano. Conhecimento do Santo, W12, também muito bom. E esse aqui do reverendo Hernandes Lopes, Não Desista dos Seus Sonhos, né? Sabemos que todos têm bastante sonhos e muitos deles às vezes nós deixamos de lado, nós engavetamos ele, mas aquilo que Deus colocou no nosso coração, sonhos que, né, onde Deus vai receber a glória, nós não devemos enterrar, não devemos desistir, devemos perseverar, crendo que todos os sonhos, né, que é da vontade de Deus para nossas vidas, eles irão se cumprir. E aqueles sonhos que não são de Deus, com certeza a gente vai deixando para trás e nem lembra mais deles, né? a gente vai se São as conformar com indicações. aquelas coisas ali e tudo mais. Né? Mas para de deixar marcado aqui, hein, mano. Isso aí tem. Glória a Deus, Nossa, que irmãos. legal. Glória a Deus por isso. Então, dedique-se, cuidado com a rede social, faz o filtro para ver se ela está fazendo mal, se está fazendo bem, e seja influente na vida de outras pessoas. Amém. E falando nisso, não esquece de me seguir lá no Instagram. Diego Tô Gomes. brincando, gente. Ó, não se esquece de se inscrever aí no canal no YouTube. Você fazendo isso, o YouTube vai entender que essa mensagem é relevante e vai entregar a mais pessoas. Se inscreva também no Instagram do Sem Grilhões. E você é uma bênção. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, você é uma bênção do Senhor Jesus. Então, fale de Jesus, pregue o Evangelho, como foi falado aqui, a tempo, a fora de tempo, como Paulo instruiu seu filho amado Timóteo. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso mesmo? Falei uma... mais diferenciado. Gente, fica com Deus. Semana que vem o Diego tá de volta, tá? Não fica com saudade Nós dele, não. esperamos. Até quinta, galera. Deus abençoe. Será forte na vida do profeta. Beijão.